Hoje, no Bíblia Comentada, mergulhamos no Salmos 54, um cântico de súplica e confiança, onde Davi, cercado pela traição dos zifeus e perseguido por Saul, clama por livramento e justiça. Mas esse salmo vai além do desespero momentâneo. Ele nos revela como a fé transforma a angústia em certeza, como a oração não apenas pede, mas molda o coração para enxergar Deus agindo antes mesmo que a resposta venha. Neste episódio, exploramos não só o contexto histórico dessa fuga de Davi, mas também as nuances espirituais que fazem deste salmo um modelo de confiança para todo aquele que enfrenta a adversidade. Salmos 54 é um cântico de súplica e confiança, um clamor angustiado de um coração atribulado, mas firmemente ancorado na certeza de que Deus é seu ajudador. Este salmo é atribuído a Davi, composto em um momento de perseguição intensa, quando os zifeus, habitantes do deserto de Judá, denunciaram sua localização ao rei Saul. O contexto histórico nos leva a 1 Samuel, capítulo 23, versículos 16 a 28, onde Davi, mesmo sendo ungido por Deus para ser rei, encontra-se fugitivo, escondendo-se nas montanhas de Zife. Aquela era uma região árida, com colinas pedregosas e poucas fontes de água, um ambiente de extremo desconforto, agravado pela traição daqueles que o deviam proteger. Os zifeus, descendentes de Calebe, eram da tribo de Judá, a mesma de Davi, o que torna a denúncia ainda mais amarga. Não era apenas perseguição por um inimigo distante, mas um ato de traição de seus próprios conterrâneos. Ó Deus, salva-me pelo teu nome e faz-me justiça pelo teu poder. Davi inicia seu clamor dirigindo-se diretamente ao Senhor. O verbo salvar aqui carrega uma profundidade que vai além do mero livramento físico. É um pedido por intervenção divina, pela preservação de sua vida e por justiça diante da falsidade e da violência que o cercam. Ele invoca o nome de Deus, expressão que no pensamento hebraico carrega a ideia do próprio caráter e da autoridade divina. O nome de Deus representa sua fidelidade, santidade e poder redentor. Davi não clama baseando-se em seus méritos, mas apela ao próprio caráter de Deus, reconhecendo que somente Ele tem a autoridade para julgar retamente e intervir poderosamente. A palavra poder, usada aqui, enfatiza o domínio divino sobre todas as coisas, contrastando com a fraqueza da condição humana. Davi está cercado, traído, vulnerável, mas sua confiança repousa no Senhor, que é soberano sobre reis e reinos. Ó Deus, ouve a minha oração, dá ouvidos às palavras da minha boca. A repetição da invocação divina sublinha a urgência do pedido. O verbo ouvir não se refere a uma mera audição passiva, mas a uma escuta atenta e responsiva. No contexto da espiritualidade hebraica, quando Deus ouve, ele age. Davi, acostumado às batalhas e aos desafios, não confia em sua própria estratégia ou força militar, mas lança sua necessidade diante do Senhor, esperando uma resposta. Há aqui um paralelo com Salmos capítulo 18, versículo 6, onde ele declara: Na minha angústia invoquei o Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. A oração para Davi não é um último recurso, mas um refúgio constante. Ele sabe que sua voz alcança o trono do Altíssimo e que seu clamor não será ignorado. Porque estranhos se levantam contra mim e violentos procuram tirar minha vida. Não tem Deus diante de si. Aqui ele apresenta a causa de sua aflição. Os estranhos mencionados não são necessariamente estrangeiros, mas pessoas que agem como se não tivessem relação com ele, como se fossem inimigos distantes. Os zifeus, seus irmãos de tribo, comportam-se como estranhos, denunciando-o a Saul sem qualquer hesitação. Além disso, os violentos, que tentam destruí-lo, representam aqueles que confiam na força e na opressão, que não têm temor de Deus. Esta expressão ressoa com a descrição dos ímpios ao longo dos Salmos. Aqueles que agem sem considerar o julgamento divino, que vivem como se Deus não existisse. A ausência do temor do Senhor é sempre a raiz da injustiça e da violência, e Davi reconhece que seus perseguidores não apenas o odeiam, mas rejeitam a autoridade divina. O que o consola é que essa rejeição não ficará impune. Em Salmos capítulo 14, versículo 1, está escrito: Diz o tolo no seu coração, não há Deus.
Esse desprezo pelo Senhor é o que move os opressores, mas Davi descansa no fato de que o Senhor faz justiça aos que são fiéis. Eis que Deus é o meu ajudador, o Senhor é quem sustenta a minha alma. Aqui ocorre a virada no tom do salmo. Do clamor e da exposição da sua aflição, Davi passa para uma confissão de confiança absoluta. O termo eis que é uma introdução enfática, uma declaração de certeza. Ele não diz, eu espero que Deus me ajude, mas afirma com convicção que o Senhor já é seu ajudador. Esta confiança não vem das circunstâncias, pois ainda está sendo perseguido, mas de sua experiência com Deus. O verbo ajudar carrega a ideia de um auxílio ativo e presente. Deus não é apenas um observador distante, mas alguém que intervém e fortalece. Sustentar a alma significa mais do que preservar a vida física. É a manutenção da esperança, da fé, do ânimo para continuar. Em meio ao deserto, em uma caverna escura, cercado por traidores, Davi se firma na única realidade que não muda: Deus está com ele. A confiança de Davi ecoa em muitas outras passagens das Escrituras. Em Salmos capítulo 121, versículo 2, ele declara: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esta certeza se desdobra em sua trajetória, desde sua juventude enfrentando o leão e o urso, até o combate contra Golias. Seu auxílio não vem da espada, nem da proteção de homens, mas do Senhor que o chamou e o ungiu. Essa dependência absoluta de Deus é o diferencia de Saul, que buscava sua própria segurança em números, em forças militares e até em práticas ocultas. O texto nos convida a refletir sobre como lidamos com a traição e a perseguição. Davi poderia ter se voltado contra os zifeus, poderia ter nutrido amargura, poderia ter tentado resolver tudo com suas próprias mãos. Mas ele nos ensina que, quando somos injustiçados, o caminho correto é levar nossa causa diante de Deus. Ele não nega sua dor, não minimiza sua aflição, mas também não se deixa consumir pelo desespero. Seu coração, ainda que atribulado, permanece fixo no Senhor, e isso transforma sua súplica em louvor. Ele fará recair o mal sobre os meus inimigos, destrói-os por tua fidelidade. A confiança de Davi agora se transforma em uma certeza ainda mais audaciosa. Deus não apenas o livrará, mas trará juízo sobre seus inimigos. O verbo fará recair carrega a ideia de retribuição justa, não apenas um castigo aleatório, mas uma consequência proporcional às ações dos ímpios. O que os perseguidores intentaram contra ele voltará sobre suas próprias cabeças. Essa justiça divina está em harmonia com o princípio que atravessa toda a Escritura. Aquilo que o homem semeia, isso também colherá. O Senhor não fecha os olhos à impiedade, nem permite que os que praticam o mal permaneçam impunes. A palavra destrói-os pode parecer forte, mas no hebraico ela carrega o sentido de exterminar completamente, de acabar com o poder que esses inimigos tinham sobre ele. O que torna esse juízo certo não é a indignação de Davi, nem uma vingança pessoal, mas a fidelidade de Deus. Essa fidelidade é a aliança firme que o Senhor estabeleceu com ele, a mesma fidelidade que sustentou Abraão, Isaque e Jacó, que libertou Israel do Egito e que preservará Davi até o cumprimento da promessa. O fundamento da confiança de Davi não é sua força, sua esperteza ou sua posição, mas a constância do caráter divino. Deus permanece fiel às suas promessas e não permitirá que aqueles que o rejeitam fiquem sem resposta. Esse é um eco do que já foi dito em Deuteronômio capítulo 32, versículo 35. A mim pertence a vingança e a retribuição. A justiça de Deus não falha, e aqueles que o desafiam não escaparão. Com voluntariedade te oferecerei sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom. A confiança de Davi na justiça divina não o leva ao ódio ou à amargura, mas ao louvor. Ele não espera primeiro ver o livramento para depois agradecer. Já se compromete em adorar a Deus. O termo voluntariedade indica que seu sacrifício não será por obrigação, nem por medo, mas como uma resposta espontânea ao cuidado divino. Isso reflete uma compreensão profunda da adoração. Não apenas buscar a Deus na angústia, mas reconhecer sua bondade em todas as circunstâncias. No sistema sacrificial do Antigo Testamento, os sacrifícios voluntários eram uma demonstração de gratidão. Davi não está apenas prometendo uma oferta ritualística, mas revelando um coração que compreende que a fidelidade de Deus merece resposta. A expressão "louvarei o teu nome" reforça o que já foi estabelecido no início do Salmo. O nome de Deus não é apenas uma identidade, mas a manifestação de seu caráter. Louvar o nome do Senhor significa reconhecer tudo o que Ele é.
Essa antecipação do louvor nos lembra passagens como Salmos capítulo 23, versículo 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. A confiança de Davi é tão absoluta que ele já visualiza sua vitória antes mesmo que ela aconteça. Ele entende que a bondade de Deus não depende das circunstâncias, e por isso pode oferecer sacrifícios de gratidão mesmo antes de ver a resposta definitiva. Pois me livrou de toda tribulação, e os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos. Aqui, a certeza do livramento se torna uma declaração no passado. Davi ainda está fugindo, mas fala como alguém que já experimentou a libertação. Isso acontece porque sua fé se baseia no caráter imutável de Deus, e não na oscilação das circunstâncias. No hebraico, a estrutura verbal sugere uma ação já consumada nos planos divinos, ainda que no tempo humano ela ainda não tenha se manifestado. Essa forma de expressar a confiança na vitória é vista em diversas passagens proféticas, onde Deus fala de eventos futuros como se já tivessem ocorrido, pois sua soberania é absoluta. A frase "me livrou de toda tribulação" não significa que ele nunca mais enfrentará dificuldades, mas que em todas as aflições, o Senhor sempre será seu libertador. Ele não promete ausência de problemas, mas presença constante de Deus em meio a eles. A segunda parte do verso, "Os meus olhos viram a ruína dos meus inimigos", pode ser entendida tanto literal quanto espiritualmente. Ao longo da vida, Davi viu a justiça divina se manifestar, como quando Saul encontrou seu fim no campo de batalha, e como quando aqueles que se levantaram contra ele foram derrotados. Mas há também uma aplicação mais ampla. Ele vê, pela fé, que nenhum adversário prevalecerá contra o plano de Deus. Mesmo que a vitória não venha imediatamente, ela é certa. Esse final do Salmo ressoa com o que foi dito em Salmos capítulo 37, versículo 25. "Fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão." A história de Davi é um testemunho dessa verdade. Ele enfrentou traições, perseguições e guerras, mas Deus o preservou, cumprindo suas promessas. Sua confiança no Senhor não era ingênua nem superficial, mas fruto de uma vida inteira de experiências com o Deus que nunca falha. O clamor angustiado de Davi transformou-se em certeza inabalável, e sua súplica inicial desaguou em louvor. Salmos 54 não é apenas uma oração em meio à perseguição, mas um testemunho vivo de como a confiança em Deus pode mudar o coração mesmo antes de mudar as circunstâncias. O homem que começou pedindo socorro encerra suas palavras com uma convicção serena de que a justiça divina não falha. Ele não apenas espera o livramento, mas já o vê com os olhos da fé. O que esse salmo nos ensina é que os desertos da vida não são apenas lugares de provação, mas também de revelação. No esconderijo das montanhas de Zif, cercado por traidores e inimigos, Davi não apenas clama, mas descobre, mais uma vez, que Deus é o verdadeiro refúgio. Seus perseguidores confiavam em armas, estratégias e alianças humanas. Ele, no entanto, confiava naquele cujo nome carrega o poder de salvar. E esse é um princípio que se aplica a todos os que enfrentam adversidades. Nem sempre a resposta divina será imediata, e muitas vezes a justiça de Deus parecerá demorar. Mas para aqueles que permanecem firmes, sustentados pela certeza da fidelidade do Senhor, a vitória não é apenas um futuro possível, mas uma promessa inabalável. O mesmo Deus que foi o ajudador de Davi continua sendo o socorro dos que clamam a Ele. Os homens podem ser traiçoeiros, as situações podem ser ameaçadoras, mas o nome do Senhor permanece um baluarte inabalável. E assim, Salmo 54 ecoa nos séculos, convidando cada geração a confiar. Não importa quão severo seja o ataque, quão intensa seja a dor ou quão traiçoeiras sejam as pessoas ao redor, Deus continua ouvindo, respondendo e sustentando. Davi, que fugia entre montes e cavernas, entendeu que seu verdadeiro esconderijo não estava nas rochas de Judá, mas no caráter imutável do Deus que nunca abandona os seus. O justo pode ser perseguido, mas nunca será desamparado. Pode ser traído, mas jamais será esquecido. Pode clamar, mas sua oração jamais será ignorada. E se Davi, mesmo cercado por inimigos, encontrou forças para dizer: "Com voluntariedade te oferecerei sacrifícios", então aqueles que hoje enfrentam lutas também podem encontrar essa mesma força. A oração transforma, não apenas porque muda as circunstâncias, mas porque molda os corações para enxergar além do momento presente. E no final, sempre haverá um cântico de gratidão, pois Deus permanece sendo Deus,
fiel e justo, de geração em geração. Texto e produção Douglas Vieira. Música por Pixabay. Faixa Spiritual. Voz por ChatGPT 4.0. Tipo Ember. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e permita que esta palavra edifique sua vida. Deus abençoe você. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.